Sou Rafaela Massa, aluna da Univesp do curso de Licenciatura em Matemática. O projeto integrador desse semestre tem como tema Plano de aula, a contextualização e a problematização no ensino da matemática. O grupo teve a oportunidade de aplicar o projeto na cidade de São Carlos para uma sala de ensino EJA, Educação para Jovens e Adultos. E devido a essa situação de alunos que não concluíram o ensino regular na idade adequada e hoje voltam para o ambiente escolar para conseguirem essa certificação, de conclusão de ensino, percebe-se alguns gaps de aprendizado dentro da matemática que até mesmo foram relatados pelos alunos, as dificuldades que eles enfrentam no cotidiano na vida deles. Partindo disso, o grupo definiu alguns objetivos. O primeiro, a familiarização com as 4 operações fundamentais da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. E que essas 4 operações façam com que tenha uma maior compreensão de exercícios, de situações, problemas. E a partir disso, uma melhora na habilidade com as 4 operações fundamentais, por consequência, um desenvolvimento, uma melhora do pensamento crítico e da argumentação matemática e, por natureza, dar ao aluno, dar ao estudante a confiança de usar a matemática dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, já que são alunos maiores de idade, são alunos que já trabalham, já estão aí inseridos no mercado de trabalho e têm no seu dia a dia que lidar com conceitos, situações básicas que envolvem a matemática. Olá, sou Cristiano Aparecido Maciel, aluno do 4º período da licenciatura em Matemática da Univesp Polo Rincão. Quero começar essa breve reflexão com o seguinte ditado: o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Se perguntar corretamente, geralmente é metade do caminho para a resposta correta. Acreditamos que a pergunta ela conduza a uma busca criativa de ferramentas para explorar esse universo desconhecido da resposta. É assim que novos conhecimentos surgem ou são adquiridos. Diante dos desafios que nós encontramos, junto aos alunos da educação de jovens e adultos, com essa dificuldade em matemática, isso despertou o nosso interesse, de entender essas dificuldades, a gente questionar por que essas dificuldades e o que a gente poderia fazer. A gente percebeu então que a maioria deles tem essas noções fundamentais, sabe que é adição, subtração, multiplicação, divisão, sabe fazer as operações básicas, mas tem uma dificuldade assim em desenvolver, claro, aplicações mais sofisticadas da aritmética, mas tem principalmente a dificuldade de entender os enunciados, interpretar as questões e desenvolver o algoritmo, sequência de passos capaz de conduzir uma resposta coerente para a situação, problema que está diante deles. Então, aí, por isso que a gente suscitou essa ideia de familiaridade, das pessoas terem maior contato, com as ferramentas fundamentais da aritmética, das 4 operações básicas fundamentais da matemática, de repetir, fazer esses procedimentos para se tornar aquilo parte do cotidiano, parte da própria estrutura mental da pessoa, E é por isso que o título do nosso trabalho é esse: familiarizando-se com o raciocínio matemático das 4 operações matemáticas fundamentais. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jefferson, aluno do curso de Matemática da Universidade da Univesp. Esse semestre nós apresentamos um projeto integrador com o tema de familiarizando com operações básicas para resolução de problemas. Esse projeto foi aplicado na Escola Camille Bota de São Carlos, numa turma de educação para jovens e adultos, no EJA, 3º período. Vimos que uma das maiores dificuldades da turma era na resolução de problemas devido à falta de compreensão do enunciado ou dificuldade mesmo no que tange letramento, alfabetização, para turmas específicas do EJA. Mas a atividade, a dinâmica poderia se estender para qualquer outro tipo de turma, regular ou não, de ensino especial também ou não,
porque a nossa proposta é levar de uma forma lúdica condições para que os alunos possam pensar, racionalizar e construir estratégias que eles não precisem efetivamente ter o domínio pleno e formal da matemática. Então, por exemplo, nessa turma nós resolvemos levar instrumentos, né? Do dia a dia, por exemplo, baralho, cartões, ferramentas, e explorar um pouco do conhecimento diário que eles possuíam, né? Então essa turma do EJA é uma turma pequena, entretanto deu para trabalhar muito bem, de forma ininterrupta durante 2 horas, porque uma das propostas era construir com eles ali em sala de aula um raciocínio baseado na vivência deles. E aí optamos, enfim, usar o baralho, né, que representasse ali, que permitisse, na verdade, que eles abstraíssem os conceitos matemáticos usando um pano de fundo como contas a pagar, por exemplo. E então, inicialmente, nós aplicamos uma dinâmica onde eles tinham apenas que reconhecer, eles ganhariam cartas aleatórias de um baralho especial, que era um baralho apenas colorido entre verde e vermelho, e cada carta representando a cor vermelha era um boleto a pagar, e uma carta verde era um salário que eles recebiam. Então, a construção inicial foi uma construção da formalização da soma e subtração, onde eles tinham que apenas somar os elementos que eles ganhassem ali, vermelhos e verdes, e no final eles tinham que nos dizer qual foi o saldo final, né? Era débito ou crédito, e também revelar a estratégia para contar isso. E curiosamente eles optaram sempre ali em somar todas as cartas iguais, né? Todas as verdes, todas as vermelhas, e depois fazer uma operação subtraindo um valor do outro e determinando no final qual seria o saldo deles, positivo ou não. E um pouco adiante complicamos um pouco mais a atividade, né? Colocando o baralho convencional, numerado de 1 a 13, com os naipes ali e tudo mais, onde eles tinham que, também usando as cores, cartas de cor vermelha eram débitos ainda, boletos, né? Com a numeração da carta vigente, e cartas pretas representariam créditos também, indicado pela numeração da cor vigente. E distribuímos aleatoriamente 5 cartas para eles e fomos pedindo para que eles fizessem a soma disso e apresentassem o valor final, né, usando o conceito e a estratégia. E mais uma vez eles optaram em fazer a soma de montantes, né, ou seja, todos os créditos, depois todos os débitos, ou cartas de numerações semelhantes, juntando em montinhos, né, montinhos de 2, montinhos de 3, montinhos de 4, e fazendo uma subtração final também. Uma das coisas que eles nos alertaram é que eles tinham dificuldade na matemática em fazer contas muito extensas. Então, quando o enunciado pediam contas extensas, com vários fatores de soma, multiplicação, seja qual for a operação, é aí que eles se perdiam. Então, a temática do baralho foi bem aproveitada, porque nós podíamos a cada rodada ir acrescentando uma carta e os forçando a construir um raciocínio que eles deveriam, então, guardar o resultado anterior e aplicar uma nova operação com a carta que eles recebessem no momento. Então foram várias dinâmicas, a ideia era que eles construíssem, compartilhassem, eles foram convidados a compartilhar, e também foi bacana porque os que entenderam mais rápido a atividade acabaram compartilhando a experiência de como fazer para os demais. A gente viu que ao longo da atividade eles acabaram meio que criando estratégias muito semelhantes, uma facilidade muito semelhante. Aqueles que inicialmente estavam com receio ou com algum tipo de problema, nas operações básicas começaram a fazer mais rápido, né, as operações usando a estratégia que foram divulgando ali, e isso foi muito proveitoso. Aqui está o... Também adicionamos a estratégia de multiplicação e divisão, né? Porque determinamos que eles deveriam chegar num valor, retirando cartas do baralho, chegando num valor, depois teríamos que descartar metade desse valor. Também convidando para eles compartilhar a estratégia de divisão, principalmente as divisões que obrigatoriamente restariam alguma coisa, e a compreensão deles do que seria esse valor restante. O conceito de multiplicação, qual era a estratégia que eles usavam ali, né, se era tabuada, se era soma limitada e assim por diante. E também nesse momento alguns compartilharam como fazer para os demais. Então, ao longo da atividade, da prática, né, que a gente conseguiu fazer durante 2 horas, percebemos que eles começaram a fazer de uma forma um pouco mais leve, né? Começaram a compartilhar, que estava bem mais tranquilo, aprender usando uma ferramenta visual, né, ou associando a um conceito que está presente no dia a dia deles, que são contas a pagar, são créditos a receber, um supermercado, uma conta de luz e assim por diante. Então, esse foi o nosso projeto, espero que apreciem.